falar da importância, né, gente, da gente conseguir sair do operacional da nossa pousada e ir para o estratégico. Porque quando a gente cria estratégias para a nossa empresa, a gente faz com que ela cresça, né? A gente dá a possibilidade dela crescer. E quando a gente fica só no operacional, só no caso apagando incêndio, né? Corre para um lado, corre para o outro, a gente acaba não tendo tempo para pensar na nossa pousada a longo prazo, né? A gente acaba não tendo esse tempo para fazer com que a nossa empresa cresça, porque a gente está muito voltado, né, para o operacional, por fazer, e dessa forma a gente esquece, de fato, de traçar estratégias. Pelo fato, às vezes, da gente não ter tempo, porque quando a gente está no operacional, o que que acontece? A gente fica muito atarefado, né, cumprindo várias tarefas ali, e a gente não consegue fazer com que a gente planeje, né, bom dia, de forma mais estratégica mesmo a nossa empresa. Então, a gente fica no lugar de faz tudo, né? Então, assim, agora a gente está diante dessa crise, né? E quando a crise for passando, a gente tem que estar preparado, num patamar acima, para sair na frente, para fazer com que a nossa pousada, ela cresça. E para isso, é importante que você saia, né, do operacional e vá para o estratégico. Então, assim, a gente acaba acostumando com o nosso dia a dia ali no operacional, de fazer de tudo dentro da pousada, e a gente não tem tempo. Aí a gente passa a não ter tempo para sentar, planejar e traçar metas a longo prazo. Porque quando a gente não está ali à frente no dia a dia, a gente consegue pensar a longo prazo. Mas quando você está tão envolvido no que acontece, nos processos do dia a dia, é impossível pensar de forma estratégica. Então, gente, é necessário que a gente saia do operacional e comece a pensar a empresa como estratégia. Operacional é tudo aquilo que diz respeito à operação da sua pousada, que seria atendimento na recepção, verificar os processos, se, por exemplo, a camareira limpou o quarto direito, se a cozinheira está ali, ela fez o café como deve ser, montou a mesa como tem que montar. Então, você fica supervisionando se o depósito caiu, se você recebeu, né, se aquele hóspede que está sendo bem atendido, aí você vai dar atenção para aquele hóspede na recepção. Então, tudo isso e muitas outras coisas, né, faz a parte também de pagamentos, de atendimento a fornecedor, de pedidos. Então, tudo isso é operacional, que é o que muitos pousadeiros fazem. Não tem nada demais a gente fazer, né? Só que a gente tem que pensar que em determinado momento não dá mais, a gente tem que sair desse setor de operação para a gente conseguir ir para o estratégico. Então, quando você está ali à frente, atendendo um hóspede na recepção, você não consegue, né? Você está ali, você ficou ali às vezes meia hora ou mais, então você não consegue sentar na sua mesa, analisar os dados da sua empresa para ver onde que você pode melhorar, como é que está indo, fazer uma pesquisa melhor aí de melhores fornecedores. Então, de fato, você não consegue pensar de forma estratégica, porque seu tempo está todo ocupado, né? Está ocupado com as operações do dia a dia. E aí você vai lá e fiscaliza se o seu colaborador está fazendo direito. Então, tudo isso te toma o tempo, né? E aí acaba que no final do dia você está cansado, apagou um monte de incêndio, mas de fato não conseguiu pensar na sua empresa, na sua pousada de forma estratégica. Eu não estou falando assim para você sair completamente do operacional, né? Mas que você já comece a se planejar para isso, já comece a pensar e refletir, né, se a importância de você aos poucos e delegando as tarefas e colocando e preparando alguém que possa ficar no seu lugar para fazer a supervisão que você faz das tarefas, né? Para ajudar na recepção, ou até para ficar na recepção, para que você consiga ter tempo para, de fato, fazer com que o seu estratégico saia só da sua vontade, do seu desejo, né? Porque às vezes a gente tem desejo de sentar e fazer mais coisa pela nossa empresa. Mas como a gente está super atarefado com o dia a dia,
a gente não consegue mesmo, gente, né? O dia tem 24 horas para todo mundo, né? E aqueles que conseguem pensar a longo prazo é porque eles saíram do operacional, eles conseguiram delegar, colocar as pessoas para fazer aquilo que você faz, né? Então, assim, um dos pontos, gente, é tentar desenvolver uma pessoa dentro da sua pousada para ser um líder no seu lugar. Eu sei, tem muitos que às vezes não querem sair desse lugar, porque falar, ah, não, só eu que sei fazer, se eu não tiver ali a coisa não vai sair, né? Então, assim, é importante você identificar alguém dentro da sua equipe que tem o perfil de fazer tarefas que você faz. Porque às vezes são tarefas simples que uma outra pessoa pode fazer por você e que vai te aliviar para você pensar em outras questões da sua pousada, para você ter tempo para aprender mais, até para colocar em prática, né? Para pensar no futuro mesmo e não ficar pensando só no dia a dia, só no hoje. Porque o que faz diferença, gente, nas pessoas que crescem, que estão sempre inovando, é a forma como elas pensam a empresa de forma estratégica. E elas não têm tempo, por exemplo, imagina um gestor de uma grande empresa, né? Se ele fosse o tempo inteiro ter que ficar supervisionando cada setor, ele nunca teria tempo para pensar na empresa, no crescimento dela, de como ele poderia melhorar os processos, até no que está acontecendo, né? De fazer uma leitura dos dados dele, de poder, de fato, analisar os seus dados, né? Sua taxa de ocupação, qual o perfil do seu hóspede, trabalhar melhor a missão da sua empresa, porque não vai sobrar tempo, né? Não vai sobrar tempo. Você está ali o tempo inteiro fazendo um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim, apagando mesmo incêndio, que às vezes, se você tivesse processos mais definidos, você conseguiria que as pessoas que estão ali fizessem por você. Eu proponho que vocês tenham uma reflexão, reflitam se de fato tudo que você faz dentro da pousada é de extrema importância, ou se nessas coisas que você faz no dia a dia, se teria alguém aí dentro da sua equipe que poderia te substituir, nem que sejam algumas, não precisa ser todas de uma vez, né? Que sejam algumas. Então, assim, pensar se é possível. Porque quando a gente para pensar, a gente vê que é possível sim. Tem coisas que a gente faz que a gente poderia passar para alguém fazer para a gente, né? E quando a gente apaga incêndio, não permite que a gente consiga até criar um novo líder dentro da nossa empresa, dentro da nossa pousada. E aí esse líder passa a ser só a gente. E isso, gente, não vai sobrar tempo, né? Tem muitas pessoas aí, muitos donos de pousadas, que até pensam assim: ah, mas se eu der autonomia para alguém assumir uma liderança, e a minha posição? Eu vou perder minha posição. Ao contrário, você vai perder a sua posição de operacional, de fazer tudo, de cada hora tá fazendo uma coisa, mas você vai ter uma outra posição, que é uma posição, de fato, de gestor, que você está lá para gerir a sua empresa e não para fazer cada processo. Dentro de uma pousada, gente, por menor que ela seja, existem muitas demandas, tem muitos pequenos setores, né? Eu sei dessas dificuldades, porque às vezes pousada não é tão grande, né? Não dá para contratar tantas pessoas, você tem que contratar de acordo com a sua necessidade, e aí você acaba assumindo alguns papéis ali. E outros você acaba assumindo por falta de confiança. Confiança até no que você ensinou. Que aí você vai fazendo de novo o trabalho da pessoa. Você vai lá fiscalizar, você acaba fazendo um retrabalho, né? E isso tudo toma tempo. E o tempo passa, o tempo voa e a gente acaba que não pensou na empresa lá na frente. Agora veio a pandemia, muitos começaram a ter que pensar a empresa de forma diferente. Eu acho até que a pandemia veio com esse lado bem positivo de todo mundo que trabalha, não só com negócio, no geral, as pessoas estão refletindo mais sobre sua vida, né? E isso é legal, porque a gente tem que mesmo pensar como é que está indo o nosso gerenciamento lá da nossa pousada. Se a gente está fazendo de uma forma eficaz, ou se a gente fica só apagando incêndio. A gente sabe que a gente está só apagando incêndio, gente, quando a gente se sente sobrecarregado, a gente se sente cansado, acha que está carregando tudo nas costas sozinho, que é um peso muito grande só para a gente. Então, tudo isso já vai dando sinais que você está, de fato, pegando tarefas que não são suas, que você poderia estar passando para alguém e confiando.
para que você tenha tempo de pensar a sua empresa, porque quando a gente monta uma pousada, o investimento é alto, né? Não é barato. E se a gente ficar ali no faz tudo, a gente não consegue pensar a nossa empresa de forma diferente, né? Então, assim, faz 15 anos que eu tenho uma gerente que está comigo, e eu fui treinando ela aos poucos, mesmo sem esse conhecimento todo, sem saber, que agora eu entendo que existe método para a gente fazer isso. Tem toda uma metodologia para a gente conseguir isso. Mas naquela época, quando eu contratei, eu não tinha, né, esse aprendizado que eu tenho hoje. Só que eu fui ensinando, porque eu sentia necessidade de não ficar ali na empresa 24 horas, de tudo depender de mim. E eu queria entender qual que era o meu papel, né? Eu queria entender. E aí eu comecei a delegar mais coisas para ela, para sobrar tempo para eu buscar aprendizado, para eu estudar e para eu enxergar a minha empresa a longo prazo. E aí, ao longo dos anos, ela foi aprendendo. E hoje, assim, ela supervisiona tudo, ela resolve todos os problemas operacionais. Eu não preciso nem estar ali na recepção atendendo um hóspede mais, né? Então, isso me possibilita de eu estar lá no meu escritório fazendo a parte gerencial de verdade, a parte de gestora, de traçar planos, né, de ver como que eu vou melhorar o meu marketing, o que está de errado, ler as pesquisas de satisfação do cliente, pegar o meu sistema de gestão e olhar ali como é que foi meu mês, comparar com os anos anteriores, fazer estratégias de reuniões com meus colaboradores, para eu pontuar com cada um que eu acho que precisa melhorar e ir cobrando, entendeu? E quando era antes, eu não tinha tempo para isso, eu não fazia reunião nenhuma, porque eu não tinha tempo para parar para fazer reunião. Eu tinha que correr de um lado para o outro, eu que atendia na recepção, ia para a cozinha, e aí não dava tempo. E eu percebi que o meu maior crescimento na minha pousada foi quando eu consegui, de fato, delegar e entender que cada um podia fazer ali a sua parte. E eu comecei a implementar processos, olha, essa é a sua parte, essa é do fulano, e até de falar para minha gerente que às vezes ela tinha tendência de abraçar o serviço do outro. Ela fica cobrindo, cobre o da recepção, as falhas. E aí eu converso muito com ela, tem reuniões individuais com ela, que eu falo assim: olha, você não pode fazer dessa forma. Você tem que conversar com o recepcionista e ensinar para que ele faça sozinho. Porque às vezes ela começou a se sentir sobrecarregada. Ela começou a fazer o que eu fazia antes. Porque isso é passado, viu, gente? As pessoas percebem como a gente age, principalmente o colaborador. Ele é o espelho do dono. Ele é o nosso espelho. E ela começou a fazer o que eu fazia. E aí, minha sobrecarga toda passou para ela. Foi aí que eu entendi. Eu falei, gente, ela está repetindo o que eu fazia. E aí, em conversas, eu fui ensinando para ela, falando: olha, eu também fiz assim. É importante que você prepare a camareira para que ela faça, sem que você tenha que ir lá ver se ela não esqueceu uma vassoura dentro do quarto. A gente sabe que acontece muitas coisas, né, gente? Então, quando você tem um checklist dos processos, você tem os processos definidos, você minimiza tudo isso. Da sua camareira esquecer um monte de coisa dentro do quarto, gente, esquece mesmo, né? Esquece pano, esquece vassoura, esquece detergente. Então, aí, o que que acontecia? Minha gerente, antes eu fazia isso. E aí ela começou a ir, de quarto em quarto, olhar. E aí a gente propôs uma coisa lá na pousada, que era assim, era uma troca. Cada camareira tem um número X de quarto para arrumar, e depois a gente falava para cada uma supervisionar, isso quando a pousada está vazia, no caso das faxinas, uma supervisionar a tarefa da outra. Se o quarto está bem arrumado, se esqueceu alguma coisa dentro do quarto, e aí levamos isso de um jeito mais leve, e aí olha, ela esqueceu a vassoura. O que que isso promoveu? Isso promoveu que eu coloquei duas camareiras, uma fiscalizando o serviço da outra. E a partir do momento que uma entrava no quarto da outra com um olhar de checagem, o olhar é diferente. Porque quando elas estão lá, quando elas estão limpando o quarto e elas estão preocupadas em só limpar o quarto, elas tendem a ter mais distração e esquecer algo. Quando elas vão fiscalizar o trabalho do outro, isso acontece em todos os setores. Quando tem alguém fiscalizando o trabalho do outro, gente, a pessoa entra com outro olhar. Ela entra assim, deixa eu ver, o banheiro tá limpo, ela vai olhando, ela vai buscando ali o que que tá. E a partir do momento que ela identifica, ela fala assim: nossa, fulana aqui, minha colega, esqueceu a vassoura.
E aí, na próxima, ela própria, ela para de esquecer as coisas dentro do quarto, porque ela começa a desenvolver esse olhar. E não só o olhar de chegar e fazer tudo. Chegar no quarto e só fazer, sem pensar. Ela começa a fechar a porta do quarto, antes de fechar a porta do quarto limpo, ela começa a olhar o quarto. Aí ela para, analisa, ó, não esqueci vassoura, não. Não, a cama tá bem estendida, não esqueci nenhum item aqui, tá tudo limpinho, a tampa do vaso tá fechada, a toalha tá no lugar ok, não faltou toalha, não faltou sabonete. E mesmo às vezes a gente tendo um checklist para elas, as pessoas no dia a dia, elas ficam viciadas, né? De olhar a mesma coisa, elas passam a olhar e acham que não esqueceu. Então, o checklist, gente, eu dou para elas, né? Quem dá, no caso, a minha gerente, e elas vão ticando assim, já fez, porque isso faz com que elas desenvolvam um olhar diferente dentro do apartamento. E isso serve até para nós. A partir do momento que a gente consegue olhar de fora a pousada, e não só com o olhar lá dentro de fazer, é o mesmo exemplo da camareira. Ela entrou no quarto, ela vai fazer a faxina. Ela fez, mas ela está tão habituada, e aí ela acaba esquecendo mesmo de fazer alguma coisa, ou esquecendo algo, esquecendo de tirar um lixo do banheiro, por exemplo, na lixeira, entendeu? Mas é comum de nós, né? Seres humanos. Então, quando te tira esse papel do fazer, mesma coisa com nós, tira o nosso papel do fazer e a gente passa a ter um papel de olhar, aí muda. Porque aí você está no papel de olhar o todo e não de ficar com um olhar baixo, assim, vou fazer isso, isso, isso. Você vai olhar assim, deixa eu ver essa recepção, deixa eu olhar aqui meu sistema, como é que ela está fazendo lançamento, está lançando tudo, não está deixando nada, não está deixando para lançar no outro dia, porque acontece também na recepção, a pessoa guarda os papéis e amanhã eu lanço. E aí, para quem tem sistema de gestão, passa a não ter diariamente o que precisa ter, né? Que é fazer tudo em tempo real. Então, como vocês podem notar, gente, a partir do momento que a gente deixa de fato de estar ali no operacional, muda tudo, né? Muda tudo. A gente passa a desenvolver um outro lado nosso, né? Que é um lado de olhar para o que está sendo feito, né? Então, assim, isso para que a gente treine alguém, você tem que ver o perfil da pessoa que vai também ficar no seu lugar, né? Quais são as competências dessa pessoa gerencial, para você ir desenvolvendo. Não necessariamente que essa pessoa precisa ter estudo, né? Que ela precisa ter uma formação na área. Na maioria não precisa. As melhores pessoas que eu conheço na área de pousada, gerentes e tudo, a minha mesmo não tem. Ela não tem formação nenhuma. A formação que ela tem é do tempo que ela trabalhou comigo, que eu proporcionei alguns cursos, que eu paguei alguns cursos extras na área de recepção, na área de camararia. E aí ela foi fazendo e foi refinando. Mas quando a pessoa tem boa vontade, ela é proativa, ela vai resolvendo. E a gente vê muito, gente, no setor de pousada, quanta pessoa boa, né? Essa pessoa nunca trabalhou na vida, mas ela tem tanta boa vontade e tanta alegria de viver, de querer trabalhar, que ela tá com um sorriso no rosto, ela quer aprender. Essas são as melhores. Não necessariamente aquela cheia de capacitação, com aquele currículo enorme, é que vai resolver o problema. Porque aí essas pessoas que têm muita coisa no currículo, a querer muito mais, né? E às vezes nem oferece tanto, porque a pessoa se acha muito. Então, quando a pessoa se acha muito, tem que ver muito esse lado, né? Mesmo que você não entenda tanto do que a pessoa, às vezes que você põe uma pessoa na sua empresa que acha muito, e você entenda menos que ela, mas você tem muito mais noção de avaliar o perfil, porque o perfil, se a pessoa é humilde o suficiente para te ouvir, porque quem está ali à frente é o dono, é você. Por mais que às vezes apareça alguém com todo um currículo que você queira contratar, você tem que ver de fato se essa pessoa é uma pessoa humilde o suficiente para ela poder seguir o que você está pedindo. Óbvio que você vai ouvi-la, né? Claro que ela tem um currículo, ela estudou e tal. Mas isso, gente, não quer dizer que você vá acatar tudo e se sentir diminuído por isso, porque no meio hoteleiro acontece de tudo, né?
tem pessoas de todo tipo, e eu sei que muitos pousadeiros montaram pousada com sonho de ter uma pousada, e não, às vezes, não deu tempo de se especializar, de aprender da área, que achou que pousada era extensão da própria casa. Não tem problema nenhum nisso, nunca é tarde para a gente ir enxergando de forma variada o nosso negócio, né? Nunca é tarde para aprender. Eu acho que até que aprendizado é para a vida toda. Mas essa questão da pessoa ter uma humildade, né, para ouvir o outro, isso é fundamental quando a gente vai contratar alguém, gente, porque o resto a gente resolve. Igual eu falei, se a pessoa tem boa vontade, ela vai aprender. Ela vai aprender da melhor forma possível. Mas se é aquela que acha que sabe mais, que sabe tudo, que é o foda da parada, aí já, né? Aí a gente tem que pensar duas vezes se contrata, porque as pessoas acabam que te cria problemas. Ela não deixa você pôr suas ideias em prática. Ela acaba inibindo o próprio dono, né? Acontece, eu já vi muita gente que fica acuado com o funcionário, que acha que, ela sabe mais que eu, ela que está lá à frente, né? E acaba que o dono se sente fora do lugar, né? Sendo que o lugar é seu. Se você foi lá e fez, independente do conhecimento que você tinha, foi o seu investimento de dinheiro, de tempo, de sonho. Então, pensa bem na hora de, né, de contratar ou de delegar esse papel que eu estou propondo, né, que vocês comecem a trabalhar, que é passar para uma outra pessoa suas funções, suas tarefas, né? É o que você apaga incêndio, e não a parte de gestor. Gestor sempre vai ser o dono, né? Ou que o dono não queira trabalhar, que ele coloque alguém lá. Eu não vou mais na pousada, eu vou contratar alguém que eu nem quero ir lá. A pessoa só vai me mostrar os números e vai depositar para mim. Aí, ok. Mas a partir do momento que você está lá dentro, essa pessoa tem que te respeitar. Independente se ela tem mais conhecimento da hotelaria ou não. Mas ela não montou o próprio negócio. Quem tem o próprio negócio é você, não é ela, né? Então, ela tem que realmente, né, respeitar. Então, assim, mas você tem que descobrir, né, identificar esse talento lá dentro e promover essa pessoa, né, de cargo e dando essas responsabilidades para ela. No início não é fácil, gente, porque eu passei por isso, eu sei como é que funciona. Quando a gente está com a empresa toda desorganizada, sem dados, sem nada, a gente vai precisar, quando a gente quer fazer uma transformação, se a gente quer fazer uma transformação mais rápida, a gente pode contratar até um mutirão, né? Um mutirão, assim, alguém da área da contabilidade, um estagiário, alguém para te ajudar a colocar, né? Ou pagar mesmo alguém aí da sua cidade que pegue um bico. Eu já peguei várias pessoas, às vezes, que trabalhava até em escritório de contabilidade, que pegavam um bico comigo, tipo, 2 horinhas por dia, 1 horinha por dia, para colocar minha parte financeira em ordem, né? Para olhar como é que tá, até também, a gente não pode esquecer, né, gente, da parte de tirar nota fiscal, toda aquela parte contábil que a gente tem que fazer dentro da empresa, que às vezes, muitas vezes, o dono que está ali fazendo. E quando você contrata alguém para fazer ali umas horinhas por dia, contrata por um mês, poucas horas, e põe essa pessoa primeiro para organizar. É isso, falando agora da parte de papéis, né? A pessoa organiza a sua parte toda de papéis. Depois, essa pessoa pega e treina alguém ali da sua confiança ou da recepção, para que aprenda a tirar nota fiscal no seu lugar. Você não precisa estar ali tirando nota fiscal, sabe? Isso toma tempo, né? E não é necessário, não é um trabalho relevante. Assim, é super importante. Eu quero que vocês entendam isso. Todo o processo operacional é importante, tem que ser feito. Mas eu quero falar para você que não é necessário que você faça. Você tem que ir pensando a longo prazo. Não precisa mudar tudo hoje, mas vai pensando pouco a pouco, porque com o passar dos anos, você vai ficar mais cansado e desgastado, entendeu? Isso vai te desgastar. E você vai me falar. Quem já não está nesse pé vai me falar daqui uns anos. Que cansou de fazer aquilo tudo. E aí perde até um pouco, gente, daquela coisa boa que foi quando você montou o negócio. Começa a perder a motivação pelo negócio. Porque o negócio virou uma coisa que tarefa. Então, assim, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Você tem que tirar a nota hoje, eu tenho que conferir depósito, eu tenho que isso, tem que aquilo. E aí começa a ficar chato.
e você começa a não saber por que que você está cansada ou cansado, né? E muitas das vezes é porque você não está aí, não está delegando, né? Você não passou ao longo dos anos, nem que seja minimamente, para o outro. Então, gente, uma reflexão importante primeiro é você ver o que que eu faço hoje que eu poderia delegar para alguém. Eu estou falando aqui, gente, mesmo que você tenha uma pousada pequenininha, de 4 apartamentos, que você tenha só uma camareira, entendeu? Mas começa a treinar ela ali, conversar com ela. Se ela, por exemplo, fizer o trabalho dela bem feito dentro daquele quarto, e ela sair do quarto e você não precisar fiscalizar, gente, olha, já é um ganho. Já te tira uma função de ter que ir lá conferir. Óbvio que nas primeiras vezes você vai junto, vai com ela. Depois que ela acabou de arrumar o quarto, fala, vamos voltar junto lá? Vamos olhar como é que ficou? Olha, que legal, nossa, tá super estendida a cama, ficou linda a cama, você fez uma decoração aqui na cama, legal, elogia e tal. E aí, se ela esqueceu alguma coisa, você vai falar, olha, você esqueceu, olha para você ver. Com um jeito tranquilo. E aí, com o passar do tempo, essa tarefa você já entregou para ela, entendeu? A função é dela, de poder, de fazer, entendeu? E não sua. Então, pensa, você já tirou dos seus ombros ter que ir lá conferir o quarto. Então, já é uma. Então, eu falo, gente, não precisa ter uma pousada gigante para isso. Você não precisa ter uma coisa né, que seja tão grande para poder fazer esse tipo de coisa, né? A gente geralmente faz do jeito que dá. A gente faz com o que a gente tem e com bom dia e com o que a gente tem e com o que a gente pode, né? Eu acho às vezes difícil fazer o simples quando a gente para analisar. Às vezes é simples a gente passar uma tarefa nossa para alguém, né? Raimundo, depois vou colocar todos esses vídeos depois no YouTube. Depois vocês me seguem lá no YouTube para que vocês acompanhem, tá? Eu vou postando os vídeos e tudo para quem às vezes perdeu, tá bom? Então, gente, é uma forma da gente pensar estrategicamente, porque assim, quando a gente senta, né, e fica ali na recepção preso, atendendo o hóspede e tudo, a gente não consegue, até quem tira nota, que faz essa parte, quando tudo é o dono, até para conseguir trabalhar sentado, se for na recepção que você trabalha, te tira atenção toda hora, né? O ideal é que você tivesse um lugar tranquilo para poder trabalhar em paz, né? Para poder olhar ali de fato os seus números e tudo, avaliar o que você pode fazer de melhor, como é que estão os seus custos, e tudo isso ajuda que você também se sinta menos sobrecarregado, e com o tempo você vai conseguir desligando, né? Você vai conseguir desligar dessa parte, porque você vai ver que ela está funcionando sem você. Então, como a gente pode perceber, são atitudes pequenas que a gente vai fazendo no dia a dia, que vai levando a gente a esse lugar, né, de gestor, e não de faz tudo, de realmente de gerir, independente do tamanho, como eu disse, do tamanho da pousada. Então, quem quiser pode, sim, fazer o que eu falei também de colocar alguém lá, né, um freelance para poder ajudar, até colocar a pousada toda organizada, para que depois você trabalhe mais só nessa parte que eu falei, a parte gerencial, a parte de gestão, a parte de gerir, de pensar seu negócio a longo prazo, porque o funcionário que está lá, gente, por mais que você tenha alguém na recepção, ele não vai pensar a sua pousada de forma estratégica. Ele vai pensar no dia a dia, no máximo na semana. O que eu vou fazer essa semana? Então, senão o dono fica muito sobrecarregado, porque além dele pensar no dia a dia, ele tem que pensar um pouco à frente. Como que eu vou atrair mais hóspedes para minha pousada? O que eu vou fazer para melhorar o meu operacional? Será que eu contrato mais alguém? Então, para isso tudo, você tem que estar com a cabeça tranquila. Você tem que sentar, né? Você tem que sentar ali, colocar no papel, né? O que você quer para frente. E quando você está ali o tempo inteiro apagando incêndio, gente, como é que vai ter tempo? Não tem mesmo, é impossível. Eu sei que é bem impossível, né? E mas para que você faça essa virada, de fato, você vai ter que passar por cada setor ali, né?
com cada pessoa que você tem ali na sua pousada, para ver como é que você vai poder maximizar os seus processos e também ir delegando. O delegar não é só delegar para uma gerente, é o que eu falei, delega para camareiro o que é dela, né? Isso é seu. Delega para a menina da cozinha o que é dela. Coloca o checklist na parede, prega lá. Você vai fazer primeiro isso, isso, isso e isso, toda a sequência. Tipo, entrou na cozinha, colocou a touca, tudo. O checklist, gente, ele vai de um a tudo, né? Ele fica tudo escrito ali. Por quê? Que em grandes empresas nenhuma trabalha sem processo? Porque senão é muito complicado. Imagina, você demite alguém, entra uma pessoa nova, aí você começa tudo de novo do zero, porque você não tem nada escrito ali. Então você vai falando com a pessoa. Ó, primeiro faz assim, depois faz assim. Aí você esquece. Aí no outro dia você fala, esqueci de te falar, tem que fazer isso aqui também. Ou se não, você fala, esquece alguma coisa e a pessoa não vai fazer. Aí você fala, nossa, tá vendo? Olha lá, entrou, mas não está fazendo o que tem que ser feito. Mas é porque você não tem os seus processos definidos. Você não entregou para a pessoa o que ela tem que fazer. Porque assim, você ensina, você vai ensinar, mesmo tendo processos, claro. Mas quando você dá uma folha para a pessoa, escrito tudo o que ela vai fazer, né? Isso são os processos. Como é que funcionam os seus processos? Depois você vai dar para ela o checklist do dia, por exemplo, uma camareira, é importantíssimo que ela tenha um checklist na mão, que ela vai falar, olha, primeira coisa que eu vou fazer dentro do quarto é estender a cama, né? Tô aqui dando exemplo aleatório, tá, gente? Você vai estender a cama, depois que você estendeu a cama, aí sim você vai para o banheiro, e aí ela tem todo um guia de como ela vai fazer aquilo tudo ali dentro do quarto, entendeu? E aí o que vai acontecer? O processo dela vai ficando mais rápido do que ela não vai se perder, porque senão ela acaba se perdendo dentro do processo, né? Ainda mais se a pessoa for desorganizada, é mais um motivo ainda, né? Tem gente que precisa ser guiada. A maioria, gente, até a gente mesmo. É importante que a gente seja guiado, porque a gente se perde, a gente se distrai, né? E aí também as regras na sua pousada têm que estar definidas. Ó, não entrou para trabalhar, não pode usar o celular. Porque tem camareiras que vão com o celular no bolso para o quarto, a da cozinha vai com o celular para a cozinha, o da recepção, quando você olha, ele está lá embaixo olhando o celular. Tudo isso atrapalha, né, gente, na produtividade. E a partir do momento que isso é norma da sua pousada, entrou um novo, ele já vai entrar dentro daquela norma, fica mais fácil, né? E está escrito, está escrito. Além de você falar, está escrito, é regra para todos. Porque senão você fica muito cansado, né? Você fica assim, meu Deus, está usando o celular, o que eu vou fazer, hein? Vou lá conversar. Se a pessoa ficar chateada e quiser ir embora, né? E eu gosto dela. E aí você acaba aceitando o celular dela. Aí depois você tem que aceitar o celular da outra também, porque o outro usa e todo mundo passa a usar. E aí começa a complicar, né, gente? Uma outra coisa, gente, é a gente também deixar por exemplo, duas camareiras dentro do mesmo quarto. Agora é extremamente proibido, né? Por causa do Covid, até é uma desculpa para quem já tinha esse problema. Eu já tive esse problema, eu sei de muitos pousadeiros que têm. Os camareiros gostam de entrar para arrumar o quarto juntas. Mas aí o que tá, né? E aí? Elas tendem a distrair, gente. E você não sabe qual que é a produtividade de uma e de outra. Porque se as duas estão lá juntas, você nunca vai saber. E elas vão bater papo. E aí acaba o serviço não saindo no tempo que precisa, porque elas se distraíram. E quando você põe uma em cada quarto, você vai saber exatamente quanto tempo que cada uma gastou num quarto. Olha para vocês verem uma coisa. Quando você sai do operacional e você passa para o estratégico, você começa a observar isso. Até isso você começa a observar. Mas quando você está só no operacional, gente, só apagando incêndio, você não consegue olhar para isso. Não dá tempo. Você olhar quanto tempo que uma camareira está no quarto, ou você até ir com ela e olhar como é que foi feito o trabalho dela, e conversar e mostrar. Não dá tempo. Aí o que você faz? Você sai lá, depois que ela arrumou o quarto, é que você vai lá olhar. Aí você vê os defeitos, você vai lá e corrige. Deixa eu ver aqui o que o Germano falou aqui. Com certeza, uma camareira que aplica produtos no banheiro e vai fazer outras arrumações no quarto, enquanto o produto tem ação, terá um resultado maior. Certeza, com certeza. Então, tudo isso é processo, né? É você passar para ela como é que é o processo da arrumação do quarto. E depois o checklist, qual é a sequência
A sequência é essa. E com certeza ela joga ali o produto, vai fazer outra coisa, né? Só tem que ter cuidado com essa questão do produto, só um parênteses aqui, que às vezes ela tem que ter o cuidado ali para não ir com uma mão, por exemplo, ela tem que jogou o produto, lavou as mãos para arrumar a cama. Por quê? Vão que ela tá com a mão um pouquinho de água sanitária, e ela pode manchar alguma outra coisa do quarto. Então, assim, são todos, olha para você ver, são muitos detalhes, né? Os detalhes são variados, e aí existem processos para isso tudo, sabe? Existe todo um processo de maximização dentro de um hotel, de uma pousada, de como fazer uma arrumação de quarto mais rápida, mais efetiva, na verdade, mais eficaz, que ela vai fazer uma vez só. Ela não vai ter que ter retrabalho, ninguém vai entrar lá para fiscalizar e refazer o que ela fez, entendeu? E agora, gente, agora então é mais sério, né? Porque com o Covid tem todas as normas da arrumação do quarto. Então, assim, é mais importante do que nunca ela, de fato, seguir todos os protocolos, né? E esses protocolos têm que estar ali na mão dela, listado, para que ela não deixe de seguir nenhum deles, porque agora é de extrema, suma importância, não tem como não fazer, né? Então, assim, gente, eu proponho para vocês realmente uma reflexão. O que vocês podem fazer para melhorar o processo de vocês, mesmo que tome tempo no início para organizar, mas vocês vão ver que vocês vão colher os frutos lá na frente, né? Que vai melhorar muito o seu processo aí no dia a dia. E daqui a pouco você vai ter mais tempo, você vai ter mais tempo livre. Oi. Você vai ter muito mais tempo livre para você, porque de fato as pessoas isso, como o tempo inteiro tendo que fiscalizar e fazer tudo, né? Então, assim, é bem legal a gente pensar, começar por aí, começar pela reflexão. O que que hoje eu estou fazendo e que eu posso passar para alguém fazer no meu lugar, né? E sempre tem. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém dentro da sua empresa aí, da sua pousada, com um perfil de pegar e fazer, né? Fazer como tem que ser feito, sem que você precise ir lá ver. Você não precisa lá ter o retrabalho, né? Então, assim, tem a parte toda financeira também, que eu quero fazer uma live, eu vou fazer também sobre esse tema, né? Ajudando como organizar essa parte financeira, que eu sei que é uma parte que muita gente tem dificuldade, né? De saber por onde começar. E aos poucos vocês vão conseguindo dar os passos necessários para ir maximizando os processos e você saindo, né? Sai de um, sai de outro. Para quê? Para que você possa pensar a longo prazo, sua pousada. Para que você não tenha que ficar ali só o dia a dia, né? Só preocupada com aquelas coisas pequenas do dia a dia que pode ter outra pessoa fazendo para você.